Quando eu falo em Adolf Hitler, o que é que vem à sua mente? Homem louco. Holocausto. Monstro. Camponês. Ele era alemão. E não pode ser um camponês se for alemão? O maior assassino em massa do século XX. O cara que quase tomou conta do mundo. Se você visse Adolf Hitler aos 20 anos nas ruas de Viena em 1909, você encontraria um artista de rua que poderia fazer um discurso retórico sobre ópera, arte ou talvez arquitetura. Mas a política não era o melhor dele. Ele tinha vários amigos judeus e até falava o quanto admirava o povo judeu. Então, o que aconteceu com Hitler nas ruas de Viena e mais tarde nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial que transformou o garoto artístico em um monstro assassino? Bom, eu vou contar 10 coisas que você não sabia sobre Adolf Hitler. E se eu falasse que Hitler era um menino que participava de um coral e descobriu a suástica numa igreja? Onde ele viu isso? Numa igreja? Eu acho que isso não tem nada a ver com a igreja. Não acredito que estivesse lá. Você sabia? Hitler descobriu a suástica numa igreja. Adolf Hitler era um bom menino num coral católico. Frequentou a escola no mosteiro beneditino do século XI em Lambach, Áustria. Cantando hinos alegremente e sonhando em um dia se tornar padre. Quando cresceu, ele afirmava que as missas da igreja deram uma visão da admiração do público com a música, pompa e emoção dramática. Passar várias horas por semana na igreja em Lambach também causou outra impressão sobre o jovem Adolf. O mosteiro beneditino tinha uma série de suásticas decorativas. Elas estavam por toda parte. São, na verdade, um símbolo hindu, que foi adotado para muitos motivos decorativos ocidentais. Assim, provavelmente causou alguma impressão nele. A descoberta da infância de Hitler na igreja surpreendeu a maioria das pessoas em nossa pesquisa nacional. 75% não sabiam. Por milhares de anos, as culturas ao redor do mundo usaram a suástica como um símbolo de boa sorte. Mas depois que os nazistas a adotaram para sua causa, a suástica tornou-se um símbolo para uma coisa completamente diferente: o mal encarnado. E se eu dissesse que Hitler temia que seus antepassados fossem judeus? Nunca imaginei isso. Pelo jeito, preciso ler mais sobre a história. Acho que na mente de Hitler, ele trazia todos os tipos de conflitos e contradições. Parece que faz sentido porque... Isso explica porque ele era uma pessoa tão terrível. Você sabia? Hitler temia ser um judeu. Hitler tinha um histórico familiar muito complicado. Seu pai, Alois, nasceu em 1837 na Áustria. Ele recebeu o sobrenome de sua mãe, Maria Anna Schicklgruber, uma camponesa solteira de 42 anos. 5 anos depois, Maria Anna se casou com um homem chamado Johann Georg Hitler. E quando Alois tinha 39 anos, de repente ele mudou o nome de Schicklgruber para Hitler, uma variação da grafia do nome Hitler. Mas por que o pai de Adolf mudou de repente o nome aos 39 anos? Bom, havia fortes boatos de que o pai de Alois, o avô de Hitler, fosse judeu. O pai de Hitler era ilegítimo, não há nenhuma dúvida disso. O boato era de que o pai de Alois era um judeu de 19 anos, chamado Frankenberger de Graz, na Áustria. Não podemos afirmar, mas é possível que Hitler tivesse uma conexão com os judeus. Na nossa pesquisa nacional, isso era conhecido da maioria. Mesmo assim, 42% não sabiam. Os boatos de que o avô de Hitler era judeu o torturou por toda a sua carreira política. E quando a Alemanha invadiu a Áustria em 1938, Hitler ordenou que o exército alemão usasse a cidade natal de seu pai, Dollersheim, para a prática de artilharia. Talvez esse tenha sido o jeito de Hitler exterminar todos os vestígios de raízes de sua família. Eu acho que não é coincidência que um homem tão perturbado por sua própria ancestralidade se tornasse tão obcecado com os antecedentes familiares dos outros. E se eu dissesse que Hitler foi expulso da escola e era um garoto preguiçoso? Iria me surpreender. É mesmo? Parece que ele era o oposto de preguiçoso, da pior maneira possível. Você sabia? Hitler foi expulso da escola. Em 1900, quando Hitler tinha 11 anos, seu irmão mais novo, Edmund, morreu de sarampo. Isso afetou muito o jovem Adolf.
De repente, o menino extrovertido confiante que ia ao coral e ia bem na escola, tornou-se um alienado, rebelde, rabugento, mal-humorado que constantemente brigava com o pai e seus professores. O pai insistiu para ele ir para uma escola técnica na Áustria e se preparar para se tornar um funcionário público. Ele escreveu mais tarde no livro Minha Luta: eu tenho notas ruins porque eu queria mostrar ao meu pai que eu não tinha interesse naquilo. Eu queria me tornar um artista. O comportamento preguiçoso de Hitler foi novidade para a maioria na nossa pesquisa nacional. 72% não sabiam. Depois que o pai morreu em 1903, Adolf ficou ainda mais perturbador na escola. E uma vez que estava bêbado, Hitler rasgou seu histórico escolar e acabou usando como papel higiênico. Alguém descobriu o certificado manchado e entregou para o diretor da escola, que expulsou Hitler. Hitler foi expulso da escola. Dez coisas que você não sabia sobre Adolf Hitler. Sabemos agora que o jovem Adolf Hitler temia suas raízes familiares e foi expulso da escola. E agora vamos ver que ele tinha outros medos e apenas uma fonte de encorajamento. E se eu dissesse que Hitler era um garoto mimado? Isso me deixaria muito surpreso. Talvez eu acredite. Talvez. Certamente, quando a gente vê Hitler, não pensa em amor, nem que alguém o amava. Você sabia? Hitler era um mimado da mãe. Enquanto o pai de Hitler o intimidava sobre a escola, a mãe Clara constantemente alimentava seus sonhos de se tornar um artista e garantiu que um dia ele seria um grande sucesso. Quando a mãe morreu por causa do câncer terminal, seu médico Edward Bloch teve que dar a notícia para Adolf aos 17 anos. Bloch descreveu o adolescente Hitler com essas citações. Aparentemente, o amor pela mãe era sua característica mais marcante. Nunca vi uma ligação tão próxima. Hitler era extremamente ligado à mãe. Ela foi uma das poucas mulheres que ele se dedicou em sua vida. E foi uma das poucas mulheres que ele reverenciou. Bloch tentou um tratamento experimental com a mãe de Hitler envolvendo o uso de iodoformil, uma substância química que poderia ter parado o câncer, mas acabou envenenando-a. Como Bloch era judeu, alguns estudiosos especulam que Hitler tornou-se antissemita depois da morte da mãe e decidiu vingar o envenenamento que Bloch causou envenenando todos os judeus. É uma teoria interessante, mas ela não se liga com os fatos. O jovem Hitler era grato a Edward Bloch e 30 anos depois as autoridades nazistas foram obrigadas a facilitarem as coisas para Bloch e ele foi autorizado a emigrar para os Estados Unidos. E se eu dissesse que Hitler foi rejeitado na escola de arte porque não conseguia desenhar humanos? Se fosse uma coisa que ele queria fazer e que foi negada, é claro que deve ter sido uma grande frustração. Você sabia? Hitler foi rejeitado da escola de arte. Quando Hitler tinha 18 anos, em 1907, o mesmo ano em que a mãe morreu, ele deixou sua cidade natal, Linz, Áustria, Hungria, e foi para a capital, Viena, esperando conseguir entrar na Academia de Belas Artes e embarcar no seu grande sonho de se tornar um artista. O diretor da academia revisou o portfólio de Hitler e pessoalmente deu a notícia esmagadora que ele tinha sido rejeitado. O diretor explicou que enquanto Hitler mostrava talento ao se tratar de edifícios e paisagens, ele não conseguia retratar com precisão a forma humana. Dentro de um ano, ele gastou todo o dinheiro e se tornou um mendigo. No verão, ele dormia em bancos de parques e nas entradas, e no inverno, ele ia para um abrigo. Mais tarde, Hitler denominou esses anos em Viena como a escola da minha vida. As falhas artísticas de Hitler criaram uma nova paisagem para a maioria das pessoas em nossa pesquisa nacional. 80% não sabiam. Sabe, Débora, eu estou olhando para as pinturas de Adolf Hitler e é uma experiência muito estranha, porque a gente sabe que a mão por trás delas, mais tarde, se tornariam responsáveis pela morte de milhões de pessoas. Sim, muitas vezes penso que se ele tivesse conseguido realizar suas ambições, então eu acho que a Alemanha não teria tomado o rumo que tomou. Porque desde muito novo, ele era muito interessado em ter um domínio sobre as pessoas, e isso se reflete na obra de arte dele. Os edifícios
são retratados lindamente sem um reboco. E este é particularmente interessante. Ele se coloca na ponte, mas se a gente olhar de perto, não há expressão no rosto, que por sua vez é muito revelador. É um personagem bem triste. É, mas a ideia de que as pessoas que amam a arte sejam essencialmente boas ou nobres não é necessariamente verdade. E se eu dissesse que quando ele estava em Viena tinha um monte de amigos judeus? Ele virou a casaca, senhor. Isso leva a uma série de perguntas de como tudo começou, né? É isso mesmo, esse é o grande mistério. Você sabia? O jovem Hitler tinha amigos judeus. Hitler culpa os judeus por sua rejeição na escola de arte. Quando ele era o Führer, ele dizia: os judeus agora lamentam por terem me impedido de me tornar artista. Bem, no momento, ele não tinha essas opiniões antissemitas. Hitler era muito grato a 3 negociantes judeus de arte que venderam suas pinturas e impediram que ele morresse de fome. Ele também era grato às instituições de caridade judaicas que o protegeram quando era sem teto. E frequentemente elogiava as contribuições culturais de artistas judeus como o escritor Heinrich Heine e o compositor Felix Mendelssohn. E seu melhor amigo em Viena era um judeu húngaro chamado Josef Neumann. Neumann percebeu que Hitler era tão pobre que não tinha nem um sobretudo e, temendo que ele morresse congelado no inverno de Viena, lhe deu um casaco. Consequentemente, ele descreve um ponto onde sua vida mudou, onde aparentemente não tinha problemas com judeus. Ele até interagia com eles e o ponto onde acreditava que os judeus eram, de alguma forma, um elemento estranho na sociedade alemã, que eram diferentes, que não se encaixavam. Essa crença desafiou a maioria em nossa pesquisa nacional. 95% não aceitou o fato. Hitler disse que ele não tinha se tornado antissemita antes de ir a Viena. Então, o que aconteceu? Ele pegou um monte de panfletos antissemitas e revistas que proliferaram na virada do século em Viena. No começo, ele ficou horrorizado com aquilo. Mas elas davam uma explicação fácil para o fracasso pessoal dele. Ele não tinha que mudar seus caminhos. Era só culpar os judeus e poderia se sentir superior a todo um grupo étnico, embora ele fosse um fracassado sem um centavo. E se eu dissesse que Adolf Hitler temia sexo e as mulheres? Bom, isso me faz sentir um pouco mais forte, sabendo que Hitler teria medo de mim. Ele ia se apavorar. Tá bom. É certo que ele não é o homem das senhoras. É. Você sabia? Hitler temia sexo e mulheres. Entre as obras antissemitas que Hitler pegou em Viena estavam as de Georg Ritter von Schünerer. O nacionalismo de von Schünerer teve uma reviravolta bizarra. Ele ordenou aos seguidores para não fazerem sexo até completarem 25 anos, para preservar a pureza da raça alemã. Os ensinamentos de von Schünerer sobre sexo ressoaram no jovem Adolf, que tinha problemas sexuais. Um amigo contou uma história onde Hitler tinha revelado sobre uma vendedora de leite que investiu na direção do jovem Adolf. Bom, ele surtou e correu para fora do cômodo chutando o balde de leite. Quando era mais jovem, curiosamente parecia que Hitler tinha pouco ou nenhum interesse em mulheres. Mesmo mais tarde, durante o serviço na Primeira Guerra Mundial, ele saía com um grupo de soldados, todos homens, é claro, que falavam sobre as mulheres. E Hitler parecia completamente desinteressado. A dificuldade de Hitler não era tão óbvia para a maioria na nossa pesquisa nacional. 69% não sabiam sobre ela. Hitler explicou a falta de uma mulher em sua vida, dizendo que ele canalizou todas as suas energias sexuais em seus discursos para seduzir a multidão. Mas isso não explica por que Hitler temia sexo e as mulheres quando era um jovem artista. Das coisas que você não sabia sobre Adolf Hitler. Sabemos agora que Hitler era um garoto mimado, que se tornou antissemita enquanto era sem teto em Viena e que temia sexo e as mulheres. E agora vamos ver como a Primeira Guerra Mundial deu a Hitler um novo propósito na vida.
Em 1913, Hitler, com 24 anos, finalmente saiu de Viena para a cena artística florescente em Munique, Alemanha, onde continuou a viver a vida de artista morto de fome. Mas no ano seguinte, quando a Alemanha entrou na Primeira Guerra Mundial, Hitler pegou paixão pela guerra. Você sabia? Hitler amou a Primeira Guerra Mundial. A Áustria declara guerra à Sérvia. A fotografia foi tirada de uma multidão reunida na praça Odeonsplatz de Munique para ouvir o anúncio de que a Alemanha tinha declarado guerra. Nela, vemos a imagem do jovem Adolf Hitler com entusiasmo aplaudindo a notícia. Hitler imediatamente se alistou no exército alemão. A guerra finalmente dava algum propósito para Hitler. Na verdade, o perigo não impediu Hitler. Ele se ofereceu para o trabalho mais perigoso como um corretor da expedição. Ele recebeu um número de medalhas por sua bravura. A mais prestigiada delas foi a Cruz de Ferro de primeira classe, concedida por um oficial judeu, Tenente Hugo Gutmann. Hitler estava realmente desabrigado apenas 5 anos antes da guerra. A guerra é o seu propósito maior. Nela, ele vê uma maneira de demonstrar o seu germanismo. Assim, para Hitler, a guerra foi uma das primeiras vezes que ele sentia como se pertencesse a um grupo. A atração inicial de Hitler para ir à guerra surpreendeu a maioria na nossa pesquisa nacional. 71% nem imaginavam. Ao longo de sua carreira, ele iria correr riscos exorbitantes porque acreditava que o destino guiou sua vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua teimosia em ouvir sua consciência em vez dos generais o levou às suas maiores vitórias militares e às suas piores derrotas. E se eu disser que o exército alemão não o promoveu porque ele não tinha qualidades de liderança? Obviamente, eles estavam errados, né? Eu acho que o ego que venceu e a brutalidade também venceu. Incrível não terem promovido ele por isso, porque ele fez um ótimo trabalho reunindo as pessoas para fazer as coisas horríveis que eles fizeram. Você sabia? O exército alemão dizia que Hitler não podia liderar. Hitler nunca foi além do nível equivalente ao soldado de primeira classe na carreira militar, porque seus superiores julgavam que ele não tinha potencial de liderança. Seus oficiais e soldados companheiros admiravam sua bravura, mas eles achavam que Adolf era estranho. E eles o chamavam de o artista porque ele trouxe suas telas e tintas para o fronte e entre as batalhas pegava o cavalete e pintava. Ele nunca falou da família ou amigos, não fumava ou bebia e nem tinha interesse em ir aos bordéis. Em vez disso, ele se sentava e meditava por horas, sozinho. Seus superiores do exército achavam descuidado. Ele não tinha um porte militar, diziam. Ele não possuía a capacidade de liderança para se tornar sargento, para se tornar oficial não comissionado. E foi por isso que ele não passou além do posto de cabo. Durante a guerra, Hitler tinha um bigode bem grande e caído, até que ele teve que prendê-lo para usar a máscara de gás com facilidade. Bem, sempre o bom soldado, Hitler cortou o bigode como o conhecemos, o que ele usaria para o resto da vida. Você sabia? Hitler entrou para a política trabalhando como espião. Quando a guerra acabou, a perspectiva de voltar à sua existência sem rumo como um aspirante artista aterrorizava Adolf Hitler aos 29 anos. Por isso, quando surgiu a oportunidade para ficar no seu exército amado, ele aceitou. Ele também amava seu comandante, o capitão Karl Mayr. Mayr se tornou a figura paterna que Adolf nunca teve. Em setembro de 1919, Mayr ordenou Hitler para espionar um pequeno grupo de direita chamado Partido dos Trabalhadores Alemães. Ele foi fundado por um serralheiro de Munique chamado Anton Drexler. Ele queria combinar nacionalismo, socialismo e antissemitismo. Hitler apareceu numa reunião e rapidamente percebeu que esse pequeno grupo não queria derrubar o Estado. Quando ele se levantou para sair, alguém disse algo que ele não gostou. Então Hitler se lançou num discurso inflamado, renunciando àquele cara. Anton Drexler se virou para um amigo e disse: "Esse homem tem o que precisamos. Podemos usá-lo." Foi extremamente irônico porque ele foi enviado para investigar esse partido, mas no final das contas foi convidado a participar e logo participou do seu comitê de liderança e depois transformou e cultivou o partido como um motor paramilitar maciço que se tornaria o Partido Nazista, mais tarde, veículo que levou Hitler ao poder. Esse fato ainda estava oculto da maioria na nossa pesquisa nacional. 87% não sabiam.
E até chegar aos 30 anos, Hitler não percebeu que a resposta para todas as suas perguntas era uma carreira na política. Ao se tornar o líder do partido nazista, ele ganhou tudo o que o jovem Adolf queria. O teatro e a pompa que capturava sua imaginação de quando era um menino no coral. Ele poderia expelir todas as ideias antissemitas que pegou em Viena. E poderia voltar a experimentar a camaradagem masculina que gostava das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E quanto ao homem que o levou para a política, o capitão Karl Mayr, bem, na década de 1920, ele se tornou um grande crítico de Hitler. E quando seu protegido subiu ao poder em 1933, ele fugiu para a França. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, Mayr foi preso pelos nazistas e morreu no campo de concentração de Buchenwald, tornando-se uma das milhões de vítimas do monstro que ele ajudou a criar. Você sabia que John Kennedy... Uma coisa completamente diferente. O mal encarnado. E se eu dissesse que Hitler temia que seus antepassados fossem judeus? Nunca imaginei isso. Pelo jeito, preciso ler mais sobre a história. Acho que na mente de Hitler, ele trazia todos os tipos de conflitos e contradições. Parece que faz sentido porque... Isso explica porque ele era uma pessoa tão terrível. Você sabia? Hitler temia ser um judeu. Hitler tinha um histórico familiar muito complicado. Seu pai, Alois, nasceu em 1837 na Áustria. Ele recebeu o sobrenome de sua mãe, Maria Anna Schicklgruber, uma camponesa solteira de 42 anos. 5 anos depois... Quando eu falo em Adolf Hitler, o que é que vem à sua mente? Homem louco. Holocausto. Monstro. Camponês. Ele era alemão. E não pode ser um camponês se for alemão? O maior assassino em massa do século XX. O cara que quase tomou conta do mundo. Se você visse Adolf Hitler aos 20 anos nas ruas de Viena em 1909, você encontraria um artista de rua que poderia fazer um discurso retórico sobre ópera, arte ou talvez arquitetura. Mas a política não era o melhor dele. Ele tinha vários amigos judeus e até falava o quanto admirava o povo judeu. Então, o que aconteceu com Hitler nas ruas de Viena e mais tarde nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial que transformou o garoto artístico em um monstro assassino? Bom, eu vou contar 10 coisas que você não sabia sobre Adolf Hitler. E se eu falasse que Hitler era um menino que participava de um coral e descobriu a suástica numa igreja? Onde ele viu isso? Numa igreja? Eu acho que isso não tem nada a ver com a igreja. Não acredito que estivesse lá. Você sabia? Hitler descobriu a suástica numa igreja. Adolf Hitler era um bom menino num coral católico. Frequentou a escola no mosteiro beneditino do século XI em Lambach, Áustria, cantando hinos alegremente e sonhando em um dia se tornar padre. Quando cresceu, ele afirmava que as missas da igreja deram uma visão da admiração do público. Maria Anna se casou com um homem chamado Johann Georg Hitler, e quando Alois tinha 39 anos, de repente ele mudou o nome de Schicklgruber para Hitler, uma variação da grafia do nome Hitler. Mas por que o pai de Adolf mudou de repente o nome aos 39 anos? Bom, havia fortes boatos de que o pai de Alois, o avô de Hitler, fosse judeu. O pai de Hitler era ilegítimo, não há nenhuma dúvida disso. O boato era de que o pai de Alois era um judeu de 19 anos, chamado Frankenberger de Graz, na Áustria. Não podemos afirmar, mas é possível que Hitler tivesse uma conexão com os judeus. Na nossa pesquisa com a música, pompa e emoção dramática. Passar várias horas por semana na igreja em Lambach também causou outra impressão sobre o jovem Adolf. O mosteiro beneditino tinha uma série de suásticas decorativas. Elas estavam por toda parte. São, na verdade, um símbolo hindu, que foi adotado para muitos motivos decorativos ocidentais. Assim, provavelmente causou alguma impressão nele. A descoberta da infância de Hitler na igreja surpreendeu a maioria das pessoas em nossa pesquisa nacional. 75% não sabiam. Por milhares de anos, as culturas ao redor do mundo usaram a suástica como um símbolo de boa sorte. Mas depois que os nazistas a adotaram para sua causa, a suástica tornou-se um símbolo para